Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast 60 Mais, direto aqui dos estúdios da Voa Filmes de Floripa, a Ilha da Magia. Bom, o ponto de partida do nosso bate-papo de hoje, na verdade, é um assunto bastante sério que aconteceu na minha família. Em 2015, a minha mãe sofreu uma queda num acidente doméstico. Ela, sentada numa cadeira sem braçadeira, escorregou, caiu, quebrou o fêmur e teve que colocar uma prótese. Isso foi no mês de janeiro. E ela veio a falecer no mês de novembro, após várias intercorrências por conta desse tombo. Muito bem. E essa situação que aconteceu comigo foi um acidente tão banal e acontece todos os dias na casa de vários idosos. E por isso eu resolvi trazer aqui uma pessoa muito especial que se chama Carla Busato, lá de Curitiba, uma designer de interiores que é especialista em residências para idosos com 60 a mais. Então ela vai agora conversar com a gente sobre os cuidados que nós temos que ter com os nossos idosos e com a gente mesmo. Carla, muito bom te ter aqui, é um prazer, uma alegria. Como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo bem, Simone? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a tua disponibilidade de vir conversar com a gente. E aí, como é que tá em Curitiba? Tá quente ou tá frio? Tá abafado, Tá abafado. chovendo e nem parece Curitiba, mas tá assim o clima. Bom, Carla, você há anos atrás fez uma transição de carreira, você trabalhava em outra área, né? Você trabalhava na área de administração e resolveu então ir para a área de design de interiores, especializada, né, nesse nicho 60 a mais. Creio que até porque você é cuidadora da sua mãe, né? É isso mesmo. Eu venho da área corporativa, na verdade, na área de educação, e eu trabalhei 16 anos nessa área, e depois eu resolvi mudar, né, fazer uma recolocação de profissão mesmo, e eu encontrei no design de interiores uma forma mais bacana de trabalhar. E os caminhos, né, da profissão me levaram a atender esses clientes mais especiais que eu falo, né, os clientes, pessoas mais experientes, né, as mulheres, normalmente mulheres, né, 60 a mais, que me procuram para renovar a sua casa, para preparar a sua casa para esse novo momento da vida. Carla, me diga uma coisa, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais os locais da casa mais perigosos que um idoso tem que ter maior atenção? Na verdade, são todos os ambientes, né? Até eu acho que um pouco antes até da gente falar do ambiente, é importante a gente entender todo esse contexto, né? Nós estamos num momento de crescimento populacional da terceira idade, né? Da pessoa idosa, né? Nós estamos hoje falando que 15% da população do Brasil é idoso, e esse aumento está cada dia, né? Tá uma coisa muito rápida, está acontecendo essa densidade aí demográfica muito rápida. Então, Isso equivale a mais ou menos 31 milhões de idosos atualmente, e esse número tende a crescer, né? Está crescendo. E mais, né, vindo com esse número, com esse volume de idosos, também tem as consequências, né? Nós estamos falando aí de atendimentos, né, em nível de SUS, e atendimento de nível de acidentes que está ocorrendo. Está aumentando a população idosa, está aumentando o número de acidentes. E a maioria desses acidentes, eles sim ocorrem em casa. Ocorrem também nas nossas cidades, né? Nós falamos hoje ainda que as nossas cidades não estão preparadas ainda para o envelhecimento da população. Então, a gente também está falando aí de políticas públicas, onde agora os governos já estão pensando como que vai ser essa preparação das cidades. Mas a gente também fala da nossa casa. Como que nós estamos preparando a nossa casa para envelhecer bem, porque a expectativa de vida também aumentou, né? A expectativa hoje da população está numa média quase de 80 anos. Então, tudo isso, mas para a gente viver bem, a gente tem que estar bem dentro de casa, com essa casa preparada. Com certeza, com certeza. Assim, eu só gostaria de dar um dado aqui importante. 1 a cada 4 idosos sofrem quedas dentro de casa pelo menos uma vez ao ano, Carla. Isso é um número muito alto. E são quedas e são acidentes que poderiam ser evitados com medidas assim básicas, né? Com acidentes dentro de casa, né? Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho dado aqui do Paraná, né? Mas isso a gente pode usar como uma média mesmo, né? Hoje eu tenho os dados aqui
que nós estamos tendo uma média de 65 atendimentos por dia em casos de ambulância, em caso de SAMU, de emergência, de idosos. Então, a todos os dias, uma média de 65 idosos caem dentro de suas casas, de forma que precisa chamar a emergência para o atendimento. Quer dizer que não é também um acidente simples, né? É uma coisa grave. Então, isso é uma situação que precisa ser olhada tanto por nós, como profissionais, como pelos familiares também, né? Porque, às vezes, o risco está ali e a gente não está enxergando dentro da nossa própria casa. A gente só vê depois que acontece, né? É verdade. E aí que se toma providência, né? Quando deveria ser o contrário. Deveria se prevenir esse tipo de queda, que, meu Deus, são às vezes quedas tão bobas, né? E o idoso tem outra coisa, né, que é importante a gente colocar aqui, Carla, que os idosos, eles têm mais deficiência para caminhar, os seus sentidos já não são os mesmos, a visão não é a mesma, né? Os ossos já estão mais fracos, enfim, tem todo esse conjunto de fatores que contribuem para que as quedas sejam mais constantes. A gente tem que evitar ao máximo isso, porque não só leva à hospitalização, como muitas vezes, como no caso da minha mãe, levou ao óbito. Uma coisa que poderia ser evitada, né, com conhecimento, com algumas medidas. Eu gostaria que você falasse aqui para a nossa audiência como é que você faz o seu trabalho quando você chega na casa do seu cliente, né? Como é que se dá esse atendimento? Você confere a casa inteira, vê o que está faltando, barra no banheiro, um piso vinílico, talvez que seja menos, que tenha, né, seja antiderrapante, enfim. Sim. O olhar que a gente faz é para o ambiente todo. Nós temos alguns ambientes que são, digamos assim, que ocorrem mais acidentes, que hoje é o banheiro e é a cozinha, que nós chamamos, né, dentro dos anteriores, que são as áreas molhadas, onde a pessoa idosa, o morador, normalmente está, né? Ele tem a sua autonomia, né? Muitas vezes a pessoa cozinha, né? Está cozinhando, precisa ali estar usando o banheiro. Então, esses são os principais, que eu falo que é o principal ambiente de risco. Mas nós temos situações em todos os outros ambientes também. E ambientes de melhoria também, de qualidade de vida, de estilo de vida, que é importante a gente fazer esse olhar também, tá? Primeiramente, para o banheiro, é o básico que a gente fala, né? Que é assim, é a instalação da barra, tanto perto da bacia sanitária, como também no box, né? E essas barras, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades no mercado, então elas não precisam necessariamente ser aquela barra de hospital que a gente fala. Então, se você vai fazer um novo banheiro ou vai pensar uma nova possibilidade para esse banheiro, existem hoje para a gente pode fazer com cores, né? Às vezes pintar com a cor de preto, né? Com tinta epóxi, ou põe os detalhes em outras cores, uma cor rosé ou dourado, né, para mais quem gosta de um estilo um pouquinho mais clássico. Então, a gente pode também deixar esse banheiro bonito, elegante, mas principalmente confortável e seguro, né? Então, tem a questão das barras, tem a questão da iluminação. A iluminação é essencial, a gente não tem muito essa atenção para isso, mas uma iluminação errada no ambiente também nos leva a sofrer acidentes, a escorregar, a fazer um corte, às vezes, né? O homem está fazendo a barba, se a iluminação não está boa, pode ocorrer o corte. Tem a questão do box, que a gente fala também, a abertura da porta do box. Então, para que ela seja sempre o giro dessa porta, ela seja para fora, porque no caso de um acidente, né, se a pessoa escorrega ali dentro, não consegue se levantar, um filho, alguém que vem para socorrer, pode não conseguir abrir o box se essa porta gira para dentro. Isso parece um detalhe bobo, mas na hora do acidente, isso faz toda a diferença. Inclusive, Carla, você me lembra agora de uma outra situação que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Minha filhinha, ela tinha 2 aninhos e meio, estava no box tomando banho na banheirinha. Quando ela puxou, eu junto com ela, puxou o blindex e ele caiu todo em cima dela. Então, assim, nunca mais eu tive esse box de vidro em casa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho que tem outras maneiras, né, de você fazer o seu box sem ser de vidro, que é menos perigoso, né? Hoje o mercado, né, o mercado da construção civil, ele apresenta muitas possibilidades, tá? Então, tem outros modelos, na verdade, outros materiais para fazer o box, para que não seja esse vidro. Tem hoje um formato de vidro que ele é um pouco mais grosso, mais extenso, que ele é um formato mais temperado. Então, esse também ele evita esse risco que é do estilhaçar, né, o vidro.
Então, tem materiais mais específicos. E é normalmente um profissional que consegue, né, especialista que consegue identificar para esse morador, né, não simplesmente ir lá comprar um box simples, porque pode vir a vir esse acidente, né? Um outro detalhe também em relação ao espaço do banho é a questão do assento do banho. Hoje temos possibilidade de ou construir esse assento, né, com daí o piso acetinado, com um revestimento mais acetinado, nunca polido, né, porque ele escorrega, mas também hoje nessas lojas, né, de produtos hospitalares, essas lojas hoje oferece também são bancos que eles são de borracha, que pode desmontar, não precisa exatamente ficar ali dentro na hora que a pessoa for tomar o banho, ou fixar na parede também. Então, são vários detalhes que a gente tem que olhar, principalmente para esse box, né, para esse espaço do banheiro, para que você entenda que é uma segurança para o banho ali da pessoa idosa, né, ou da pessoa Exato. que ela está Eu morando acho que a ali, né? parte do banho é uma das partes mais complicadas para o idoso. Tem já aquelas cadeiras, né, que tem aquele assento com um buraquinho Sim. no meio, que aquilo dá uma segurança muito maior, né? E mais Embocada. proteção para o idoso. E um tapetinho também seria interessante, né? Antiderrapante dentro do box, não? Sim, tem que olhar bem esse tapete, né? Tem que entender bem que é esse tapete, que ele é bem fixado no piso, né? Não pode ser um tapete Ser um simples, fator. porque também pode vir a ocorrer o acidente, né? Exato. Mas são esses detalhes todos que é bem importante a gente visualizar. Até a altura do assento do vaso sanitário, a gente também precisa ter esse olhar, que a altura que está esse vaso sanitário, porque se a pessoa já Um está pouco mais alto, né, Carla? um pouco mais alto, para que seja exatamente na altura ali, para que a pessoa tenha esse conforto, né, na hora de estar usando esse espaço de banho como um todo, né? Com certeza. Carla, uma coisa, eu estava fazendo uma breve pesquisa antes de vir aqui conversar com você, e eu estava lendo que na cozinha, que seria importante ter assim um recuo na pia para o idoso poder lavar a sua louça sentado, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente não pensa, mas que é importante, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Primeira coisa é a questão mesmo da circulação, né? A partir dos 50 anos, né? Até você falou ali atrás, o nosso corpo ele já começa a envelhecer na realidade a partir dos 30 anos, pelos estudos que a gente faz, né, de gerontologia. A partir dos 30, o nosso corpo já começa a envelhecer, as células já começam a envelhecer, os ossos, né? Então, assim, nessa idade dos 60 anos, já principalmente, se você bate, por exemplo, o braço numa quina do teu balcão da cozinha, ele pode vir a machucar, vai demorar mais para cicatrizar. Então, são esses detalhes que a gente olha na cozinha. E na cozinha também, que é o segundo campeão, digamos, de acidentes de pessoas idosas, tem a questão da pia. Então, assim, a gente fala que uma bancada bem iluminada, um espaço ali, se a pessoa tem problema um pouco de mobilidade, que exista essa possibilidade de ela conseguir usar a pia, usar até o seu fogão, por que não? Mas que tenha essa autonomia, mas com segurança, né? Hoje existe um volume muito grande de queimadura também de idosos, né? Às vezes quer cozinhar um alimento ali, alguma coisa, a panela pode cair, deixar as chamas acesas desse fogão. Então, hoje a gente está optando por trocar também esse fogão, né, por colocar cooktop, aqueles que é sem chama, é uma possibilidade. O próprio, agora eu não estou lembrando o nome, mas que detecta, né, detector de fumaça, é também uma solução se o idoso mora sozinho. Muitas vezes, né, eu vejo aqui pela minha mãe, né, eu sou uma cuidadora também de idosos, muitas vezes a minha mãe deixa a chama do fogão acesa e sai fazer outras coisas, ou deixa a panela no fogo. Então, todos esses cuidados... Mais comum que a gente pensa. Quer dizer, uma solução interessante que se aponta agora é esse cooktop que não tem chama, né? Sim. E outra coisa importante, Carla, que você estava falando das quinas na cozinha, é colocar móveis com a ponta arredondada, né? Já elimina mais um problema. É um problema a menos, né? Exato. Tem outro detalhe que é do organizar a cozinha também, que é daí a gente fala até a questão da coluna, até para nós, né, de 30, 40 anos,
que é se você vai fazer uma cozinha nova, por exemplo, às vezes aquela cozinha já está mais de 40 anos, ai, cara, eu preciso de uma cozinha nova, né? Muitas vezes os clientes chegam para mim. Eu coloco gavetas agora, tá? Eu não coloco mais por uma questão de ergonomia, de estudo de ergonomia, ele traz que as gavetas são mais em relação a conforto, em relação a a ergonomia mesmo, as gavetas são melhores do que aquelas portas que a gente tem. Você tem que se abaixar, pegar as coisas, quase entrar dentro do armário, né, para pegar as coisas. Então, as gavetas são Na muito mais altura da ergonômicas. pessoa. E, claro, com alça também, né? De preferência com alça, que facilita ali aquela abertura. Uma coisa importante que me ocorre agora, Carla, é com relação a... Porque muitos idosos, muitas vezes, né, e agora a gente fala de uma parcela da população que infelizmente está crescendo muito, que são os idosos que desenvolvem a doença de Alzheimer. Então, esses idosos, eles têm que ter um cuidado ainda maior no que tange a manuseio de produtos químicos, né? Então, seria importante estar num local mais elevado, esse cuidado a gente tem que ter na casa da gente, né? Um local mais elevado para colocar esses produtos de limpeza, enfim, que possam ser danosos para a saúde. Na palestra eu trago sobre os locais onde vão ficar esses produtos de limpeza, inclusive até os remédios, né? Existe um volume grande também de intoxicação dos atendimentos, então, de emergência. Então, assim, em que local exatamente vai ficar? Quem que vai acessar isso? No caso que você trouxe até, Simone, em relação à demência, infelizmente, tem algumas situações que já o idoso ele já vai ser tratado, vai ter uma dependência de um outro familiar. Então, provavelmente, esses produtos de limpeza, até medicação, provavelmente outra pessoa que vai ter que ter acesso. Então, vai ter que ficar no armário que essa pessoa não tenha acesso, né? A questão da medicação, existe uma intoxicação muito grande da pessoa tomar o medicamento e voltar e tomar novamente, então ali ocorre uma Esse intoxicação. que tomou, toma novamente, exato, tem isso também, Tem isso também. Agora, então, tem umas caixinhas organizadoras de medicamento, né, que são interessantes, que você organiza todo o medicamento do idoso, até para você mesmo, né, se organizar durante a semana. Sim, a questão do que você falou também, tem do Alzheimer, mas tem da demência também, uma solução que a gente está trazendo agora é de etiquetar as gavetas, colocando o nome do que tem ali, porque a pessoa muitas vezes não lembra mais na sua casa, assim como ela às vezes não lembra da pessoa, né, que está morando, o que tem ali, aonde que está as coisas. Então, hoje a gente está começando a etiquetar de uma forma bonitinha, às vezes gavetas, armários, onde que estão as roupas íntimas, aonde que está o pijama, as toalhas de banho. Então, a gente também está fazendo já esse trabalho, principalmente para essas pessoas que já estão no estágio de doença. Você estava falando, Carla, da sua palestra que se chama Longevidade e Casa Segura após os 60. Essa sua palestra, você ministra aí em Curitiba? Sim, eu ministro aqui em Curitiba, eu tenho feito reuniões com as pessoas idosas, eu tenho ido para as comunidades onde os grupos se reúnem, né? Tem muitos fala um pouquinho para a gente desse trabalho que eu acho super importante. Sim, ele está sendo um programa, um projeto do meu escritório de prevenção mesmo, então eu levo essa informação. Eu brinco que é uma palestra de salva-vidas, muitas vezes, porque às vezes as pessoas não têm, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa noção de quantas coisas a gente pode agir na nossa casa, claro, para ter segurança, da prevenção. Nós estamos trabalhando com a prevenção, para diminuir também esse volume de acidentes. Então, eu reúno muitas vezes em comunidades, em onde os idosos se reúnem aquelas tardes de chá, de café, se reúnem para fazer artesanato, uma média de 30, 40 idosos por palestra, e eu levo todas essas informações detalhando, né? A gente traz a parte ruim em relação aos acidentes, o que está ocorrendo, que é importante fazer esse olhar, mas principalmente eu trago na palestra por ambiente o que é possível fazer dentro de casa para eles terem um olhar de risco mesmo e um olhar de melhorar a qualidade de vida deles. Então eu trago, né, sobre essas situações e como uma pessoa também pode melhorar a sua vida, às vezes no resgate também, às vezes a pessoa já está ali, viúva ou separada, ou situações que fica muito tempo em casa sozinho. Então, do resgate também de hobbies, de outras coisas que às vezes está com aquela máquina de costura guardada, ou gostava de jogar um baralho, então por que não chamar os amigos? Então, preparar esse ambiente também para curtir mais a vida nesse momento.
Então, a gente faz um trabalho um pouco mais além do que só olhar ali também o risco da casa, né? É o de como viver De bem instrutivo de verdade. recreativo, muito bom. É criativo, de E isso idoso alegria, precisa tanto, né, Carla? é essencial para a saúde mental. Eu falo muito sobre saúde mental Exato. para eles também, né? Do quanto a gente tem que aproveitar ali a nossa vida. Esse é o momento, né? As pessoas trabalharam uma vida toda, ali está com a sua aposentadoria, o que vai fazer agora? Então é o momento de chamar os amigos, de resgatar, né? Muitas vezes eu cheguei já na casa dos clientes, às vezes tem uma máquina fotográfica guardada, uma máquina de costura, questões assim que a gente procura resgatar para que ele renove essa alegria de viver, né? A música, muitos CDs guardados, então por que a gente não coloca novamente um espaço de som para essa pessoa escutar as músicas que gostava de escutar? Então são detalhes importantes para que se viva bem em casa. Isso é perfeito, porque, Carla, o que a gente observa que o idoso solitário, ele cai em depressão. Então, assim, isso que você está falando, essa sua palestra com esse momento recreativo, desse encontro com todos os idosos, isso é muito bacana. O idoso precisa desses encontros, das amizades, dessa socialização, né? De não ficar jogado em casa, solitário. E o papel da família também é importante. Eu até quero te parabenizar, eu sei que você é a cuidadora da sua mãe tem 77 anos e mora com você, é isso? Sim, a minha mãe, eu construí em cima da casa da minha mãe, né? Eu já moro com ela desde sempre por Desde conta sempre. da saúde frágil, né? Tanto do meu pai, que já é falecido, tanto da minha mãe. Então, todo esse cuidado eu já vinha da minha casa. Então, você já uniu o útil ao agradável. Já reuni o útil ao agradável. Foi um caminho que fazendo a partir da minha realidade, né? Então, dentro da realidade a gente foi trabalhando. E também, como eu participo hoje, né, eu participo dentro de uma comunidade religiosa, que é na paróquia, né, uma comunidade católica, e isso você sabe, né, esses locais têm muitos idosos, né, então eu convivo com esse público já há muito tempo. Carla, então vamos agora falar sobre os pisos mais adequados para colocar na casa do idoso 60 a mais. Na verdade, são 2 tipos de piso que a gente trabalha dentro desse ambiente de pessoas idosas, tá? Nas áreas úmidas, que nós falamos, nas áreas molhadas, que é a cozinha, a lavanderia, o banheiro, nós trabalhamos com um piso que é o chamado acetinado. Então, o ideal é que ele não tenha brilho nenhum. Esses pisos polidos, se a pessoa gosta do brilho, coloca na parede, mas no piso não é interessante que coloque, porque ali vai escorregar muito. Então, piso acetinado, se você puder colocar ali um porcelanato, né, daqueles formatos um pouco maiores agora, que tem 60 por 60, 80 por 80, esse piso é o ideal para essas áreas molhadas. Já nas áreas que a gente fala que é o quarto, a sala de estar, sala de jantar, então nós podemos colocar daí sim que é o piso vinílico. Nossa, que é o piso vinílico. O piso vinílico, ele traz esse ar mais de conforto, de aquecimento. Então, mais hoje quentinho, né? Ele não escorrega também. Então, você pode colocar. Hoje as pessoas até estão colocando o piso vinílico na cozinha também. Como eu trabalho com esse público que tem um pouco mais de tradição, né, já conhece muitas coisas também, né, eu normalmente não consigo colocar o piso vinílico na cozinha. Então, a gente vai para o acetinado, que é um piso seguro. Em relação à limpeza, ao dia a dia, facilidade também, tanto o piso acetinado como esse piso vinílico, ele traz essa agilidade do dia a dia ali para manter também limpo. E uma coisa importante que eu preciso trazer, que é o piso antiderrapante, ele é para áreas externas, que é aquele piso que você tem um pouco, que ele é grosso, né? Você passa a mão, você sente assim que ele tem uma espessura. Esses pisos são para áreas externas mesmo. Ele não é bom colocar dentro de casa por conta mesmo da limpeza dele, que é mais difícil. Então, se a pessoa é idosa que faz a sua limpeza, ali vai ter mais dificuldade. Agora, você falou uma coisa muito importante que também deve ser observado não só dentro de casa, como também na parte externa, no pátio, no jardim, enfim, se tem área de piscina, que é o piso antiderrapante. Isso é fundamental. Quando chove, né? Carla, uma coisa importante aqui que eu gostaria também de frisar, a cadeira ideal para o idoso. Sim.
A cadeira, na hora de levantar, até nas palestras eu dou o exemplo, né, para as pessoas, que é o levantar. Nós, depois dos 60 anos, você tem já uma questão da mobilidade. Por mais que você faça exercícios físicos, tudo, a mobilidade já não é a mesma. Então, é importante que essas cadeiras, tanto da sala de jantar, tanto da sala de estar, ou qualquer cadeira que você tenha ali, a sala de costura, que ela tenha os braços, para você fazer esse movimento de se apoiar nos braços e fazer esse movimento das pernas de levantar. É essencial que cadeira a gente... com braçadeira, para não acontecer o que aconteceu com a minha querida mãe, que escorregou da cadeira e quebrou o fêmur. Imagina, uma altura pequena. Então, quer dizer, isso tudo poderia ter sido evitado se tivesse uma cadeira com braçadeira. Mas, enfim, Carla, eu gostaria que você falasse suas palavras finais, por gentileza. O que você teria para falar para a nossa audiência? Quais os cuidados principais, então, que você recomenda agora como sua fala final para o nosso público 60+? Eu acho que é importante nós termos esse olhar de cuidado com os nossos pais, com os nossos avós. E esse cuidado, ele começa de dentro, né, dentro da nossa casa. Então, ali onde que parece que nunca vai acontecer nada, é o que pode acontecer. E esse espaço, às vezes, é o que pode vir a situação da pessoa ter que ficar internada, de se machucar, e, infelizmente, vir a óbito. Então, assim, qual o olhar que eu vou fazer para essa cozinha onde a minha mãe, o meu pai, o meu avô está ali direto? Quais os riscos que podem acontecer ali? Esse banheiro, meu avô, meu pai sempre está ali, né, tomando banho, tudo. Será que esse piso está ideal? Essas barras, mesmo que a gente sabe, às vezes eles são teimosos, não querem colocar, mas para a segurança deles é importante. Então, fazer esse olhar sério para casa, como prevenção. A gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio. Então, antes que ocorra alguma coisa, olhe para a casa desse seu familiar que tenha mais de 60 anos e faça todo esse cuidado, né? É esse trabalho que a gente faz enquanto profissional, de ter esse olhar muito cuidadoso para cada ambiente, desde lá da entrada do portão da casa até os espaços que ele está ali circulando, né? Isso é muito importante para que não ocorra situações piores, né? Que a gente sabe que ocorrem todos os dias. É uma forma da gente estar amando o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, né? Que às vezes vão embora de uma forma tão abrupta, né? Por conta, às vezes, de um tombo que poderia ser evitado. Com certeza. Prevenir é melhor que remediar. Carla, você poderia passar o seu contato, por gentileza, para a nossa audiência que tiver alguma dúvida, o seu Instagram, seu telefone? Claro, claro. Então, eu atuo em Curitiba, mas também trabalho online, né? A gente faz as consultorias online também, onde a gente consegue ajudar as pessoas que não seja de Curitiba, né? Então, o meu contato do WhatsApp, 419-9945-6023. E o meu Instagram é Carla Busato Design. Então, se você procurar por Carla Busato, lá Busato com S, Busato, B-U-S-A-T-O, você já vai me encontrar lá no meu Instagram, já tem várias dicas lá. E Perfeito. A gente também tem um material que a gente disponibiliza para as pessoas para que essas informações cheguem, a ideia é que chegue quanto mais para as famílias possíveis, para que diminua realmente esse volume de acidente com nossos idosos. Perfeito. Quero agradecer aqui. Muito obrigada, Carla, pela sua presença virtual aqui no nosso podcast 60+, direto dos estúdios da Voa Filmes. Muito obrigada, minha equipe técnica hoje aqui com o Guilherme. Muito grata, que a gente não faz nada sozinho. Grata a você, nossa audiência. E quero colocar sempre à disposição aqui o nosso programa. Gostou? Dá um like, compartilhe. E continue com a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada e até o próximo.